Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, leremos do versículo 11 ao 16. Do versículo 11 ao 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e precisamos de uma palavra do Teu coração para o nosso coração. Neste tempo no qual muito do que foi mencionado nesta leitura está acontecendo com a humanidade, com o planeta Terra. Enfermidades, pestes, inclusive gafanhotos, tanta coisa acontecendo, e o teu povo tem que entender, buscar na tua palavra as orientações necessárias. Portanto, Senhor, fala com o teu povo, fala com o teu filho, fala com a tua filha, todas essas pessoas tão importantes para ti, elas têm interrogações, então responde, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que todos os teus filhos e as tuas filhas, movidos pelo teu maravilhoso Espírito Santo, possam entender, e mais do que entender, atender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor para todos, porque nós tivemos o estudo da lição, e é possível que nem todos tenham participado do estudo da conclusão, né, da lição, das lições, são em número de 13, que foram baseadas no livro de São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus. O nosso tema hoje, ele é bastante forte, né? Irreversivelmente condicional, o ser de Deus. Ser irreversivelmente condicional. Por que nós trouxemos essa condição de irreversível para esse ser, notadamente no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Por quê? Alguns Cs condicionais de pais são reversíveis. Por meu pai não era reversível. Quando meu pai dizia, olha, se você não levar a sério o seu estudo, você vai trabalhar com os seus irmãos lá no sítio. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a cabular a aula,
e o C dele. Isso é o lado negativo, né? Do C irreversível. Comecei a cabular a aula e acabei tendo que ter o mesmo labor, a mesma labuta dos meus irmãos. E é muito importante a gente entender, porque às vezes o Pai terreno, ele é a nossa primeira referência do Pai celestial. Então tem pai que fala, ó, se você tiver a média 8, eu vou te dar uma bicicleta. Aí o filho tira a média 7,5, e ainda ganha a bicicleta. Então foi reversível o C dele. Mas Deus está colocando de uma maneira muito forte. Hoje nós vamos ouvir um testemunho, nós vamos ver e ouvir um testemunho aqui, de que, havendo uma mudança nas pessoas que Deus quer vê-las mudadas, Ele atende. Então, nós vamos agora para um testemunho da Helena, a cura da Helena. Nós fomos sensibilizados. A Helena, ela estava com muitas imperfeições, muitas alterações, muitas anormalidades no seu coraçãozinho. 5 imperfeições no coração dela, quando ela tinha apenas 6 meses. 6 meses. Então, vamos, olha só, a Helena está nos vendo agora, o pai, o Diego, está nos vendo. E eu entendi. Interessante, porque nós trabalhamos sempre com a pergunta errada para Deus. Nós perguntamos por quê? Por que está acontecendo isso? O Diego chegou. Por que minha filha, tão linda, tão inocente, nasceu com essas imperfeições, com essas anormalidades no seu coraçãozinho? Aí eu falei para o Diego, não pergunte por quê, pergunte para quê. Então, vamos lá. Olha só, como aconteceu com ela. Dá uma olhada aí, vamos passando. Ela teve que passar por uma intervenção cirúrgica para corrigir 5 imperfeições no coração quando estava com apenas 6 meses. Olha aí o estado dela, deitadinha, olha, toda cheia de artifícios aí para respirar, para ter uma circulação normalizada, e ela passou por essas correções. Olha aí. E aí você vai vendo a evolução dela. E aí ele já está no colo mamando. Vamos lá. E hoje, graças ao nosso Deus, olha como ela está. Olha só. Ela fez nessa semana 3 aninhos. Olha ela aí. Gente, isso... o ânimo dela. Olha ela.
Então, vocês viram aí o que é entender o ser condicional de Deus. O ser é irreversivelmente condicional. Quando você entende, você entendeu o para quê. Deus, na nossa oração, não altera, Deus não muda. Deus muda quem está orando. Então, nunca se esqueça disso. Porque senão você vira Senhor e Ele o servo. Então, Ele coloca, olha, vejam bem, no texto que nós lemos, Salomão constrói uma das grandes maravilhas do mundo da época e continua sendo colocado de uma maneira arqueológica como uma grande maravilha. Detalhes de ouro, tanta coisa bonita. Fizeram aqui uma réplica, inclusive temos aqui na Avenida Celso Garcia uma réplica, uma das maiores maravilhas, feita pelo rei Salomão, pelo sábio rei Salomão. Mas como ele é sábio, ele sabe muito bem a relação causa e efeito. Talvez a maior constatação na sabedoria é a relação causa e efeito. Então, ele olha aquilo tudo, maravilha, bonito, lindo demais que ele está construindo, e aí ele resolve ter uma conversa com Deus. Nós fizemos tudo isso, tanta coisa bonita que foi feita. O meu amigo Irão, rei de Tiro, ele me trouxe materiais de muitos lugares, madeira, ouro e outros metais foram trazidos para fazer essa beleza arquitetônica, coisa linda. Mas tudo isso não tem o menor valor se aqui nesse lugar as orações não forem atendidas. Colocando isso, inclusive, para Laodiceia, lá na frente, uma das 7 igrejas da Ásia, isso vai ficar muito forte. A preocupação que o pastor de Laodiceia não teve. Por quê? Jesus diz, olha, rico sou e de nada tenho falta. Diz para ele, para o pastor da igreja de Laodiceia, você representa o consciente coletivo dessa igreja. Então, vocês são arrogantes, vocês se acham. Porque, certamente, a igreja de Laodiceia devia ser uma igreja bonita. Mas lá havia uma temprolatria. E o que acontecia? O que adiantava a beleza? Toda a pompa, todo o luxo. Se Jesus estava do lado de fora, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. No caso de Salomão, ele fala, Senhor, eu fiz tudo isso, isso custou trabalho, tempo, esmero, arte, muita arte. Os maiores artistas na questão da escultura, na questão arquitetônica, eles trabalharam para nós, trabalharam para mim. Mas tudo isso aqui, essa beleza toda, não é nada sem a tua presença. Isso não vale nada. Isso nada mais é do que uma temprolatria. Essa semana eu preguei na IAP Vila Maria, no nosso penúltimo degrau, que os israelitas entoavam subindo para Jerusalém, do Salmo 120 ao 134.
O 133 é a antessala. E na antessala, as pessoas têm que se preparar. O sumo sacerdote tem que lavar as mãos e os pés, olhando para a pia de cobre, para se ver. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós só podemos entrar com ousadia se o nosso coração estiver limpo. As pessoas se preparam para entrar na casa de Deus. As pessoas têm esse compromisso. Salomão tem uma preocupação muito grande. Tudo isso aqui, lindo demais. Mas, para ser um lugar onde as pessoas falam e o som morre. Como diz o apóstolo São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu operasse muitos milagres, ainda que eu desse muita alimentação, mantimento para as pessoas, ainda que eu fizesse doação dos meus órgãos, ali contextualizando isso, ainda que fizesse tudo isso, mas não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine, porque morre. Se bate, ele fica reverberando durante algum tempo, o som reverbera, mas depois ele cessa. O amor valida tudo, mas o amor segundo Deus. Então, quem tem amor, ele olha uma obra arquitetônica chamada Casa de Deus, um ponto de encontro. O que é mais importante, o templo físico ou o templo espiritual? Para ter templo espiritual, é necessário compromisso com Deus. Uma das grandes questões que eu aprendi nos primeiros momentos de estudo de teologia pastoral, que não basta ter 4 paredes, não basta ter uma bancada e colocar lá gente para eu poder dizer que eu tenho uma igreja sob minha responsabilidade. O corpo de Cristo. Salomão pensa nisso tudo. E ele fala assim, olha, e pode acontecer muita coisa, mas eu quero que aqui nesse lugar as orações sejam feitas e o Senhor atenda. O Senhor atenda. Eu fiz o que achei que era importante, mas tem mais alguma coisa para ser feita, Senhor? Para o Senhor ouvir as orações que foram feitas nesse lugar? Existe alguma coisa mais a ser feita? Aí Deus aparece à noite para Salomão e diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí vem o ser irreversivelmente incondicional, ou melhor, ser irreversivelmente condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
E então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É mais ou menos assim. Ele falou o seguinte, ó, Senhor, o Senhor deu um checklist aí para mim. Deu um checklist para o teu povo que congrega aqui. Olha, o que o Senhor está, qual o checklist aqui que o Senhor está dando? Primeira questão, cristianismo nominal. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, em Isaías 4, e versículo 1 diz, 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão, nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Isso chama-se cristianismo nominal. Você vai perguntar aí na rua, é lógico, hoje, no dia de chuva, não tem muita gente na rua. Mas, onde você pesquisar, você vai perguntar assim, 95% das pessoas vão dizer que são cristãs. E, principalmente, dentro de uma igreja. 100% vai dizer que é cristão. Mas o cristianismo pode ser nessa modalidade. Olha, nós comeremos do nosso próprio pão. Ou seja, não queremos a tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas mulheres, essas 7 mulheres, elas não queriam a palavra de Deus. Nós teremos a nossa própria doutrina, os nossos próprios conteúdos, nós gostamos de uma coisa mais sofisticada, nós gostamos de palavra dita e não de palavra dizente, nós gostamos de filosofar, de teologizar, é mais ou menos isso, né? Nós gostamos sempre de palavra persuasiva de sabedoria humana, mas não gostamos de demonstração de virtude e poder. Nós gostamos de palavra doce, mas não gostamos de palavra de vida eterna. Por quê? Porque vida eterna é meio pesado, né? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É a palavra de vida eterna que foi rejeitada lá quando Jesus estava falando pelas multidões que foram embora, pelos 70 que foram embora e só ficaram os 12, e Jesus pergunta, quereis vós também retirar-vos? E Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas palavra de vida eterna fala em martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós. Isso é muito bom, isso é gostoso, porque eu vou ser um milagreiro. Não, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártir. Aí não, Senhor. Aí não. Aí eu não quero. Mártir? Oferecer minha cabeça a prêmio? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira item do checklist, cristianismo nominal ou cristianismo de fato? Se for cristianismo de fato, a pessoa glorifica a Deus. Receberei poder ao descer sobre mim o Espírito Santo e eu serei um mártir. Eu oferecerei a minha cabeça a prêmio. Eu vou denunciar, sim, porque eu sou geração João Batista 2. João Batista 1 preparou o caminho para o ministério terreno do Senhor Jesus. Eu sou geração João Batista 2, eu vou preparar o caminho para a parousia, para a volta de Cristo. E eu vou denunciar como João Batista denunciou. Eu vou ter uma palavra profética. Porque eu sou mártir.
Recebi poder para ser mártir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártir. Os cristãos em Jerusalém, com toda aquela beleza cantada em verso e prosa por muitas pessoas, não eram chamados pela sociedade de cristãos. Os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia. Enquanto eles estavam em Jerusalém, gostando de Jerusalém, eles não foram chamados de cristãos. Ele foi Judéia, ser-me-eis testemunha, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí sim, a própria sociedade começa a chamar os seguidores de Cristo de cristãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Segundo item, se humilhar. No festival de egos do alto clero, você já viu que Jesus nunca deu bola para Anás e Caifás? Ego, alta pose, a egolatria. A coisa fica demonstrada na própria natureza. Eu plantei, colhi arroz. Eu não tenho prática com trigo. Eu poderia até usar o trigo como exemplo, mas eu sei usar o arroz. Arroz xoxo, que não tem nada dentro da casca, está lá, está xoxinho, ele está empinado, aprumadinho assim, reto, ereto. Agora, aquele que se curva, os cachos estão cheios, com conteúdo. Quem não se humilha não tem conteúdo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se eu me humilhar, aí sim, eu mostro que tem o conteúdo. Quem se humilha tem conteúdo. Quem se mantém ereto, soberbo, arrogante, não tem conteúdo. E orar. Terceiro item. Orar. Essa média de tempo de oração. Deus permitiu, o povo, Deus parece que não entende ainda, que é para orar, mais do que em qualquer outra época, é para resgatar o tempo de oração. Jesus leva os seus discípulos, vocês não conseguem orar comigo uma hora vocês não conseguem orar. Tem gente que não consegue orar 3 minutos, tem gente que não consegue orar 5, 10 minutos. A média de oração do Brasil, por causa dos coreanos que existem no Brasil, nós já fomos orar nas chácaras deles, lá os lugares apropriados. Eles têm uma alta média de oração. Então, por eles estarem no Brasil, eles jogam a média para 7 minutos. Na Coreia é 22 minutos, de média diária de oração. Mas, se tirar os coreanos daqui, se der 3 minutos, dá muito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Graças a Deus, em termos corporativos, nós estamos com um exército de mais de 500 pessoas orando. Nós estamos as nossas alianças de oração. Nós estamos com guerreiros da intercessão. Nós estamos com oração da madrugada. Nós estamos com um grupo muito grande, mais de 500 pessoas orando, e assim, incessantemente, e Deus tem respondido. Mas o assunto que nós vamos
buscar aqui, ver como resposta de Deus, é muito mais abrangente do que nós temos recebido. Como diz o hino, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. O que o povo de Deus busca é a face do Senhor ou as mãos do Senhor? O Deus que é divulgado pela teologia da prosperidade, da confissão positiva, ele não tem face, ele só tem mãos. Porque as pessoas só querem receber, só receber. Olha, não é possível. Você já pensou, você vai receber uma doação na casa de uma pessoa, você nem olha na cara da pessoa, falou assim, eu vim buscar aqui aquele presente, aquela doação. A pessoa olhou, só olha para o presente ou a doação lá, a cesta básica, sei lá, nem olha na cara do benfeitor, nem olha. Como é que esse benfeitor se sente? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e não somente as minhas mãos, está implícito isso. Os valores numéricos de Yeshua e Jesus levam o Senhor a ter o número 888. É uma questão apenas de constatação, não é para numerologia, não. 888, ou seja, acima da perfeição, acima do 777. Mas tem muita gente que olha para Jesus e só vê nele 190. É só na hora da angústia. É só na hora da tribulação. SOS, 190. Buscar a minha face. Jesus está querendo interagir. Busca a face do Senhor. Olha para Jesus. Ver o rosto de Jesus e não ficar olhando só para as mãos. E buscar a minha face. E aí? E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, mudar de direção. Conversão é deixar de andar nos próprios caminhos e passar a andar nos caminhos de Deus. Eu estou indo na direção sul e sou convencido por alguém de que a minha direção está totalmente equivocada, totalmente errada. Então eu faço uma conversão e começo a caminhar na direção certa. A minha direção é norte. Quantas coisas que as pessoas estão praticando, indo de maneira assim, do tipo, um abismo chamando outro abismo. Cada dia pior. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, Salomão, aí sim, tem sentido ter esse espaço lindo aqui, bonito. Aí sim, vale a pena ter um grande templo, um lindo templo. Aí sim, vale. Porque senão, você jogou dinheiro fora, Salomão. Senão, você jogou o esforço de muita gente fora. Porque o principal não são os detalhes de ouro dentro desse templo. O principal nesse templo é a minha presença.
nesse espaço, o principal é o amor que eu tenho por cada congregado. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, aí sim, Salomão, essa casa pode ser chamada Casa de Deus. Aí sim pode se chamar casa de oração para todos os povos. Amém? Vamos cantar?